Olá pessoal, vamos à nossa 12ª aula, introdução sobre o PCB, ok? Então agora nós vamos estar vendo quais são assim outros tópicos relacionados a PCB. Nós vamos começar a fazer o nosso projeto do PCB, só que é, eu acho que é muito importante antes de você, porque o PCB não é você pegar simplesmente um quadradinho e começar a posicionar componente lá e fazer trilha, né? Não é isso. Então eu já logo de cara eu coloquei aqui algumas placas, algumas imagens com várias cores, né? Porque o que geralmente o pessoal acha que a placa de PCB é aquela verdinha, né? O verdinho, que o pessoal geralmente costuma chamar, é a máscara de solda, é a proteção da PCB. E não necessariamente ela é verde, ela pode ser amarela, branca, preta, azul, vermelho, tá bom? Verde é o que mais se usa, não é? Mas não necessariamente, tá? E o outro, o laminado, ele pode ser um laminado FR4, que é o que mais a gente vê também, mas pode ser uma FR1, ela pode ser um metal core, que é uma base de alumínio, ela pode ser flexível, de polimida. Então, dependendo do material, de onde você vai usar, quem vai fabricar, qual é o processo de montagem, que normas ela tem que atender, é um projeto diferente do outro. Então, eu lanço aqui algumas perguntas no ar aqui, né, que são perguntas que nós temos que respondê-las antes de começar a startar o seu layout. Então, assim, a primeira pergunta é quantos layers nós vamos fazer essa placa, né? Se for geralmente um produto de baixo valor agregado, né, agregado, barato, né, a opção da indústria é: vamos trabalhar com solda onda, vamos trabalhar com face simples, e aí o material é o FR1, que é o mais barato. Então você ganha no material. A diferença de custo de um FR1 para um FR4 é de 3 a 4 vezes mais para o FR4. Então é bastante, não é? Então se você gasta R$ 1 no FR1, você vai gastar 4 no FR4, que geralmente é dupla face, não é? Então, no volume que você faz, tem impacto sim. Então, tem empresas que fazem o FR1 por questão de preço mesmo, e o produto é um produto genérico, tá bom? Então, aí tem as classificações da IEC, quando um produto é genérico, não requer tantas especificações, né? E tem a classe 2, que é produtos específicos na área de linha branca, na área, por exemplo, de som, imagem, são produtos específicos, é a classificação 2. E a classificação nível 3 da IPC, aí já são equipamentos dedicados, não é? Então, geralmente, já aí estamos na área médica, estamos na área militar, a categoria é classe 3. Então, mas, enfim, voltando ao assunto aqui, qual é o processo que nós vamos estar utilizando? Então, se for um processo de solda por onda, geralmente é componente PTH. Então, ele requer uma determinada estratégia de posicionamento. Nós vamos estar vendo na próxima aula. Se for um processo de solda por refusão, então o processo de solda por refusão já implica em um material um pouco mais nobre. Aí nós já estamos falando em 101 ou FR4. Tá? Então, restrição mecânica, como que é, antes de começar a fazer a placa, nós temos que estar atentos à questão de mecânicas da placa, restrições, não é? No mínimo, onde a placa, como que a placa é fixada, né? Tem fixação, parafuso, arruela, tem suporte mecânico, pinos, plásticos ou não é? Então são regiões onde tem que estar livre, não pode ter nada em torno da fixação, uma restrição de espaço. As questões de quem vai montar a sua PCB, dependendo de quem vai montar a PCB, também tem uma restrição, ele tem um processo que ele já roda, ele entende as dificuldades e ele vai te realimentar com questionamentos, perguntas e feedbacks importantes. Essa questão de quem vai montar está junto com quem vai gerar o projeto
é muito importante. Para isso que existe o DFM, Design for Manufacturing. Então você vai fazer um projeto seu, no seu layout, o seu place de componentes, suas trilhas, e está alinhado com a empresa, né, ou a área da empresa que vai montar a sua placa. Com certeza ela tem restrições que ela vai te passar. Né, principalmente se for montagem automatizada, existem limites de tamanho de componente que ele consegue automatizar a montagem. Existem as questões de corta e dobra de componente, pré-formatações, não é? Que fazem parte direta no processo de montagem e que afetam o projeto de PCB diretamente também. Quem irá fabricar a PCB? Quem vai fabricar a PCB tem limites de proximidade de trilha, espaçamentos, diâmetros de furo, tudo isso você tem que estar ciente, não é? Para não, na hora de fazer um projeto de PCB, você não impactar quem vai fabricar, né? Tem que estar redondo. A última pergunta, que é relacionada a normas, é também de suma importância, porque é, se você tiver que seguir uma IEC, geralmente a IEC e o L, elas estão relacionadas à segurança, à safety. Então, essas normas estabelecem critérios de espaçamento mínimo de trilha em função do nível de tensão, em função do material que você está usando, em função do environment. Então, são critérios importantíssimos se você tiver que enfrentar aí uma verificação, não é? Por questões de normas, você tem que estar seguindo elas, senão o seu produto vai ser rejeitado, né? Então isso a especificação por norma é muito importante. Uma validação, né, se você tiver que validar o produto baseado numa norma, você tem que conhecer. E aqui, só para continuando, né, nessa questão de material, olha só, nós podemos usar o FR1, FR2, como eu já disse, é mais usado especificamente para processo de solda onda, não é? Mas posso soldar a refusão no processo também FR1, FR2? Pode. Não é que é proibido totalmente. É que assim, se você for usar o FR1, FR2 para o processo de refusão, você tem que pegar o material, estufá-lo, colocá-lo numa condição de desidratar ele, né, que é o material que acumula a umidade, então você precisa estufá-lo, isso requer o equipamento para isso, tempo, isso custa, né? Então, mas assim, usando ele para solda onda é mais diretamente. Então, o FR1, o FR2 é muito mais usado em solda onda. O 101 e o 103, esse já é usado tanto para o processo de solda onda quanto para refusão, tá bom? Não é? O FR4, que nós já estamos mais acostumados, é usado tanto para onda quanto para refusão, é o que mais se usa e é o primeiro da fila aí, onde os furos são metalizados, não é? Pelo processo que nós estamos acostumados a ver, processo químico. O 101 e o 103 também podem ter furos metalizados, mas aí é mais comum a gente ver a metalização por tinta condutiva, tá bom? Os outros materiais, o alumínio, cerâmico, já é para alta frequência, né, até micro-ondas. Também tem toda uma característica de alumínio, por exemplo, não é dupla face, é face simples, é SMD, você não vai ter PTH nesse tipo. Então, muda o seu projeto, não é? Polimida é flexível, são as placas flexíveis. Também você tem que ter um projeto de layout dedicado para ela. Geralmente as placas de polimida têm uma geometria toda dela, né? Porque é como se fosse em cima de um material de uma folha de papel, né? Que tenha a geometria de encaixe variado aí. O Teflon também é para altas frequências em função do dielétrico dele, né? Da estabilidade do material. O metal core, geralmente usado nas placas de iluminação a LED. O metal core, na verdade, ele é uma base de alumínio, de metal, né? E em cima dele tem
uma placa face simples de FR4, uma placa fina, aonde tem o layout lá do seu, geralmente de LEDs, né? Para iluminar. E o metal é usado como dissipador de calor. Esse é o pulo do gato. Então, pessoal, esses são alguns com relação ao material. Com relação a processos de solda, nós temos que o processo de solda ele influencia diretamente o projeto de uma placa. Então, se você já começa a fazer o layout sabendo que você vai usar um processo de solda onda, então primeiro é que você tem que ter já a biblioteca do seu componente, o tamanho de ilha, tem que olhar no manual, no datasheet, ver o que recomenda, a IPC, recomendações da IPC, tá bom? Porque o tamanho o tamanho do pad stack, não é? Para solda onda é diferente do tamanho do pad para SMD para solda refusão. Tá? E principalmente quando você fala em PTHs, né, o tamanho existe a possibilidade de você fazer a solda por refusão em componente PTH também, tá? Mas é uma técnica diferenciada, exige-se componentes especiais, nós não vamos estar tratando aqui, mas só para deixar também falar, né, no curso que existe a possibilidade, mas geralmente o componente PTH é solda onda, componente SMD, solda refusão ou a onda. A maioria das indústrias preferem soldar SMD com refusão e soldar PTH na solda onda. E para isso você tem que ter uma estratégia de posicionamento. Porque se você não posicionar principalmente componente SMD em função do processo de solda onda, no caso, você vai ter uma série de problemas, geralmente curtos de solda, falhas de solda, tudo porque você não soube posicionar os componentes adequadamente. Então, o processo de solda tem tudo a ver com o projeto da sua placa, do seu layout, tá bom? E continuando, né, em termos de mecânica, a área de mecânica também influencia diretamente, porque é na área de mecânica que você vai ter as restrições de furação, de fixação, de borda, encaixe, altura de componente, né? Tá tudo a ver com a parte mecânica. E isso você tem que saber, entender, delimitar na sua PCB, na geometria, essas áreas, para não dar problema depois. Ainda bem que hoje em dia os CADs eletrônicos possuem um recurso fantástico, que é o recurso de gerar 3D. Não é? Então você está trabalhando com 2D no seu layout e você consegue exportar o modelo 3D da sua placa, com os componentes nela, tudo mais. Isso é fundamental para você fazer uma análise de interferência mecânica. É fundamental. Então, a mecânica da PCB, junto com a mecânica de painel, mecânica de área de restrições, tem tudo a ver. Você tem que estar muito bem entrosado com essa área aí, né? A outra questão que eu falo é a questão de montagem automatizada, porque as montagens automatizadas de componente PTH, elas exigem que você tenha assim uma certa critério de posicionamento de ilha, não é? Porque o componente PTH, quando ele é inserido automaticamente, ele tem uma preformatação específica. O corte e a dobra do terminal, a máquina já faz isso para você. Então é muito interessante que você tenha a dobra do terminal caindo em cima da ilha de solda e não fora. Não é uma ilha round, por exemplo. Se a máquina corta e dobra, você pode ter um pedaço do componente fora da ilha. É comum acontecer isso, né? Ou se você tem um processo manual, na hora da dobra e do corte, às vezes eles
corta-se a terminal do componente muito grande, então ele fica com um pedaço para fora da ilha soldado. Isso é ruim, né? Não é bom, porque fica com pontas, fica com possibilidades de curtos, isso não é bom. Então, se você entender do processo e fazer uma ilha de solda do tamanho da dobra, né, que caiba a dobra direitinho, aí sim você consegue pôr mais robustez no seu processo. E o entendimento da norma IEC, porque a norma IEC, UL e IPC também, eu digo aí, elas estão muito relacionadas com parâmetros que exigem um espaçamento mínimo entre as trilhas de alta tensão. E quando eu falo alta tensão, não é assim altíssimo, não, é a partir de 50 volts já tem norma aplicando espaçamento mínimo, tá? Então, esse espaçamento mínimo, né, nessas trilhas que tem níveis de tensões mencionadas na norma que você está seguindo, exigem que você tenha um espaçamento mínimo entre elas. Isso vai afetar o seu projeto, né? Então, como eu falei, você tem áreas de design que tem uma preliminar de como é o painel do produto, como que vai ser a disposição do display, disposição dos botões de acionamento, das rotinas, não é? De LEDs. Esse projeto do design vai acabar caindo numa área de mecânica que vai pegar o projeto do design que está feito num software dedicado. Eu vou falar aqui CorelDRAW, mas podem ser outros, né? Existem outros softwares aí de design, 3D Studio, por exemplo. Esses CADs vão transferir essas questões do desenho mecânico para um SolidWorks, um Solid Edge, um CATIA ou um Creo da vida, né? Que vai passar para você depois, finalmente, um modelo DXF, que é um arquivo que conversa entre design, mecânica e CAD elétrico. Esse padrão DXF é o padrão que conversa com esses CADs, não é? E precisa, porque o CAD eletrônico ele é muito ruim para desenho. Não é? Você vai querer desenhar uma mecânica nele, toda cheia de curvas e retas e ângulos, ele é ruim para fazer isso. Então, quando você pega já um desenho vindo de um CAD mecânico, que é específico para isso, né? Aí você já importa a figura, a geometria toda já no arquivo DXF, é muito melhor. Então, um motivo a mais para você ter bons relacionamentos com o pessoal da mecânica, né? Processos diretamente impactua no seu projeto da placa, não é? Cada empresa que tem um processo diferente do outro, uma restrição diferente do outro, vai te dar um feedback, principalmente se você estiver fazendo um projeto de produção em massa. Então, uma coisa é você produzir 10, 20 plaquinhas que você monta na mão, não é? Numa manhã de um dia para o outro você monta. Outra coisa é você produzir um produto seu para uma área automobilística, por exemplo, que vão se produzir milhares de unidades durante o dia, de cell phones, né, de equipamentos de uso, de consumo, né? Então você imagina quando você está fazendo aí um projeto para uma linha de produção em massa, aí essas questões de restrições de processo, de pick and place, de processo de solda, de interferência, é infinitamente maior. O processo tem que estar muito, muito casado, principalmente porque existem processos de solda seletivos, solda por robô, não é? Então você tem que estar muito alinhado com isso, gente. Senão você impactua demais problemas de retrabalho, de falhas de solda. Isso envolve dinheiro, custo no processo de produção. Em função do seu volume, custo e é muito valioso esse tipo de informação, tá? Então, por hora eu paro por aqui com relação a isso daí, né? E aí nós vamos ver como é que nós vamos estar trabalhando as questões de posicionamento de componente em função
não é? Em função de dupla face, face simples, processo. Como é que a gente começa a fazer o place, então, desses componentes aí, antes de rotear, ok?